Olá, pessoal! Como vão os estudos? Essa aula será de Ciências da Natureza e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais e ou econômicas. Boa aula! Olá, alunos. Sou o professor Rafael Barbosa. Estamos aqui para fazer mais uma aulinha de Ciências da Natureza, enfim, especialmente em Física, para discutir a habilidade 23, avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais e ou econômicas. Eu me atreveria a dizer que no que diz respeito à física para o Enem, esse é o assunto mais importante, esse é o assunto mais relevante e que mais vem aparecido nas últimas provas do Enem. Então é extremamente interessante que você preste atenção na aula de hoje. Então, pois muito bem. Vamos falar de energia. O nosso debate se inicia com uma noção básica que eu creio que todo mundo tem. A gente tem vivido, naturalmente, ao longo de toda a história da humanidade, em um grande boom tecnológico que vem se concentrando com mais intensidade de algumas décadas para cá. É natural que, com o avanço da tecnologia, a gente acaba necessitando de um avanço também da matriz energética. Não há como aparecerem novas energias, novas tecnologias, sem que isso venha acompanhado da matriz energética apropriada, da alimentação, da fonte adequada. Então, na medida que a sociedade evolui, a tecnologia evolui, a gente cada vez mais precisa dar um jeito de arrumar energia para fazer esse mundo cada vez mais complexo funcionar. O grande problema é que, em geral, esse processo de geração de energia acaba criando impactos socioambientais, éticos, a gente acaba tendo impactos diretos na natureza, em alguns povoados, civilizações, e isso gera naturalmente um desconforto. Aí eu propus duas grandes reflexões a princípio. Você deve ter ouvido falar da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, né? Que é um assunto extremamente em voga nesses últimos dias. Você é a favor da usina? Você é a favor da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte? Então, pois muito bem. Um outro debate que apareceu recentemente, talvez você tenha visto por aí na imprensa, é que existem rumores em que o Brasil estaria se preparando para a construção da primeira usina termonuclear em efetiva atividade no Brasil. Você é a favor? É natural que tanto a construção da primeira usina quanto a segunda trará implicações extremamente negativas do ponto de vista socioambiental e até econômico, às vezes até social. No entanto, é verdade também que com a construção dessas duas novas usinas, a gente vai ter uma matriz energética muito mais autônoma e com isso vai poder desenvolver com mais clareza a economia do país. Eu, obviamente, não estou aqui para propor a minha opinião nem fazer você acreditar em mim. Mas lembre-se, quando você for discutir esse tipo de assunto, que é sem a menor sombra de dúvidas interessante que você o faça, lembre-se que não adianta sair falando sem conhecimento de causa. Então, por gentileza, se você tiver um tempinho, pesquise um pouquinho mais sobre isso. É interessante para você. Mas, de qualquer forma, tem que levar para o Enem que a ideia geral é a tecnologia avança e, com isso, avança também a necessidade de energia. Energia não cai no céu. Energia a gente tem que gerar, tem que fazer usina. E a construção da usina, obviamente, implica em prós e contras, que é isso que a gente vai discutir um pouquinho. A ideia é simples. São 3 as usinas possíveis hoje em dia, a grosso modo, que são capazes de formar energia em grande escala. São as usinas hidrelétricas, termoelétricas e termonucleares. Vamos discutir mais ou menos o ponto de vista operacional, obviamente, não vamos entrar em pequenos detalhes, e depois parar para discutir aonde que elas são interessantes e aonde que elas não são tão interessantes. Então tá aqui, esse é um exemplo, é uma gravura que mostra aí uma usina hidrelétrica. Como a usina hidrelétrica funciona? A ideia é simples, a gente necessita de um rio que tem uma certa altitude, perfeito, um rio que ao longo do seu curso tem uma queda apreciável, que tem uma altura de queda interessante. A gente necessita também de um rio com volume interessante para que haja uma quantidade de água apreciável. Pois muito bem,
Uma vez detectando a existência do rio, a ideia é fazer uma grande barragem, uma grande comporta, para conseguir armazenar uma quantidade efetiva de água até que haja um volume interessante. Depois disso, a gente abre a barragem, a gente abre essas comportas e a água cai. Esse grande volume de água chega lá embaixo, no curso do rio, com uma velocidade efetiva, com uma velocidade grande, e essa grande quantidade de água, a uma certa velocidade, passa, gira as pás de uma turbina que aciona um gerador elétrico. Então, se a gente fosse pensar nos processos de conversão de energia que acontecem na usina hidrelétrica, seria isso aqui. A energia potencial gravitacional, a energia associada ao fato da água estar represada lá em cima, virando a energia cinética, que é a energia de movimento da água ao longo da queda, que faz girar a turbina, que gera energia elétrica. Note, uma usina hidrelétrica é extremamente interessante em alguns aspectos. Perceba que é uma usina que funciona sem a necessidade de realimentação de matéria-prima. Uma usina hidrelétrica funciona simplesmente se chover, perfeito ou não. Gera energia suficientemente limpa, não emite gases poluentes para a atmosfera. E a manutenção de uma usina hidrelétrica, se você parar para pensar do ponto de vista de custo-benefício, também é bastante interessante. Agora, os contras também são interessantes. Os contras também são numerosos. Por exemplo, uma ideia simples é, para eu fazer uma hidrelétrica, eu tenho que ter uma perspectiva geográfica que me ajude. Existem países que necessitam severamente de ampliação de matriz energética, mas não podem construir usinas hidrelétricas porque não há geografia, não há hidrografia para isso. Uma outra questão que é levantada sobre usinas hidrelétricas é o fato da barragem. A barragem comporta grandes quantidades de água, isso acaba inundando regiões. E óbvio que esse processo de inundar toda uma região gera, enfim, qualquer tipo de consequência negativa do ponto de vista do ecossistema próximo ou até mesmo de eventuais cidades, vilarejos que podem ser prejudicadas, que é o caso, diga-se de passagem, da usina de Belo Monte. Então são esses dois os grandes problemas. Não ter necessidade de aplicar isso em qualquer situação e a barragem. A barragem gera algumas implicações bastante negativas. Se você não tiver como fazer hidrelétrica, em geral o caminho mais fácil é construir uma termoelétrica. Para fazer termoelétrica, a gente faz em qualquer lugar. Termoelétrica é a usina mais comum do ponto de vista prático que a gente verifica por aí. Como funciona uma usina termoelétrica? A gente tem um grande forno que a gente submete a um determinado combustível fóssil que a gente vai queimar. O processo de combustão desse combustível gera grandes quantidades de calor. Esse calor é cedido a uma caldeira. Nessa caldeira a gente tem água. A água recebe esse calor, aquece e transforma em vapor d'água. A gente continua aquecendo o vapor d'água até que esse gás fique sob alta pressão. Uma vez sob alta pressão, a gente abre uma pequena barragem, uma pequena comportinha. E esse gás sai com alta velocidade. E ao longo da saída desse gás, há novamente o processo aí de rotação de uma turbina que gera energia elétrica. Então é um processo, se a gente pensar, é um processo químico de combustão de um combustível fóssil que gera grandes quantidades de calor, energia térmica, que vaporiza e pressiona o vapor d'água oriundo da água na caldeira, que a gente libera, sai com um movimento efetivo, sai com uma certa velocidade, que gira as pás de uma turbina e gera energia elétrica. É a combustão gerando calor, movimento do vapor d'água, energia elétrica. Você vai perceber, a gente vai dar uma atenção especial no final da aula, que sempre, a princípio, o final da brincadeira é girar as pás de uma turbina para acionar um gerador. Mas segure-se um pouquinho comigo. Quais são os prós e os contras? Os prós são bastante simplórios. Usina termoelétrica é muito fácil de fazer. Basta ter uma área suficientemente grande, construir uma usina e comprar matéria-prima suficiente. Não há nada de especial. Gera grandes quantidades de energia, a eficiência, de certo modo, é interessante. Então a usina funciona muito bem e é muito fácil de instalar. Agora, uma usina termoelétrica funciona à base de combustão de combustível fóssil, que gera grandes quantidades de CO2,
como em qualquer processo de combustão. E para onde vai esse CO2? Ué, o CO2 vai para a chaminé. E uma vez indo o CO2 em grandes quantidades para a chaminé, grandes quantidades de CO2 liberados na atmosfera, naturalmente, esses gases poluentes exercem uma influência negativa do ponto de vista ambiental, né? Precipitação de chuva ácida, efeito estufa, aquecimento global, blá, blá, blá. Ou seja, essa grande quantidade de CO2 é nociva ao meio ambiente. Por esse motivo, senhoras e senhores, as usinas termoelétricas são alvos de contínuos ataques por parte desse tipo de entidade de defesa do meio ambiente. E por fim, a gente tem as usinas termonucleares. As usinas termonucleares funcionam basicamente da mesma forma que as usinas termoelétricas. O fato é, a gente tem água em uma caldeira que se vaporiza, fica submetida a altas pressões, a gente libera uma comportinha, esse vapor sai rapidamente, gira as pás de uma turbina que aciona o gerador. Agora, na termoelétrica, ao invés de fazer combustão de um combustível fóssil, na termoelétrica a gente tem um processo nuclear de fissão de um isótopo radioativo. A gente faz fissão nuclear de um isótopo radioativo que gera quantidades acachapantes de energia, muita delas sob a forma de calor, e segue todo o processo. Vai para a caldeira, que vaporiza a água, sob pressão, libera a comportinha, sai com alta velocidade, gira as pás de uma turbina. Tá aí, ó, é energia nuclear na fissão, virando calor, vira energia de movimento do vapor da água que se transforma em energia elétrica. Os prós são parecidos, qualquer lugar você é capaz de construir uma usina nuclear. Na realidade, existem até algumas pequenos pré-requisitos, como saída ao oceano, mas de uma forma geral, não é difícil encontrar o terreno para se construir uma usina nuclear. As quantidades de energia geradas são interessantíssimas, mas o isótopo radioativo, depois de fissado, ele não serve mais para nada. Ele vira o chamado lixo radioativo, que tem que ir para algum lugar. Aí a grande discussão no que diz respeito à construção de uma usina termonuclear é para onde vai o lixo. E, obviamente, também, dentro desses contras, existe a possibilidade de acidente, como ocorreu recentemente em Fukushima, no Japão. Ou seja, é o medo do acidente e o medo para onde vai o lixo que, em geral, deixam as pessoas um tanto quanto reticentes em relação a isso. Agora, quais são as grandes semelhanças? Aonde que essas três usinas funcionam do mesmo jeito? Recapitulo o que eu falei. Lembra que no final do processo de conversão de energia era sempre pás girando, acionando uma turbina? Acionando um gerador que gera energia elétrica? Pois muito bem, vamos pensar nesse finalzinho? Por que as pás da turbina acionam o gerador? A ideia é simples, é um pouquinhozinho de indução eletromagnética. A gente verifica que existiu a chamada experiência de Ørsted, em que a gente verificou o seguinte: a gente percebeu que sempre quando há passagem de corrente elétrica, essa passagem de corrente elétrica induz ao redor um certo campo magnético. Se você posicionar uma pequena bússola próximo a um circuito elétrico funcionando, você vai verificar que a bússola deflete, verificando a existência de um campo magnético naquela região. Então a gente admite que corrente elétrica gera campo magnético. Senhores, se corrente elétrica gera campo magnético, naturalmente a contrapartida também é vale. A gente pode usar um ímã, um campo magnético, para gerar corrente elétrica. A ideia é simples. Sempre que você promove variação de fluxo magnético por uma estrutura, aparece induzida naquela estrutura uma certa quantidade de corrente elétrica. Olha que interessante. Como é que funciona a ideia do gerador de uma usina? A gente tem dois ímãs que geram entre eles uma quantidade interessante de campo magnético. E próximo a esse campo magnético, a gente posiciona o final da pá, que vai girar por ocasião do processo, seja da hidrelétrica, da termoelétrica ou da termonuclear. Essa pá girando promove dentro da pá um processo de variação de fluxo magnético, um processo de variação de campo magnético. E essa variação de fluxo induz o aparecimento de corrente elétrica, que é o nosso grande objetivo. Então perceba, o fato de girar as pás de uma turbina é girar as pás de uma turbina dentro de um campo magnético, que promove uma variação de fluxo que gera corrente. Essa é a grande ideia. Então, senhores, essa
foi a aula de geração de energia, prós e contras, que é extremamente interessante que você leve para a sua prova do Enem. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 83. Bom estudo e até a próxima aula!